Como reforçar o elenco sem dinheiro, vários transfer ban para serem acertados, sem ainda uma definição de um dono, enfim, como fazer isso no segundo semestre? Não sei a resposta, na verdade não compete a mim, nem mesmo a você, compete àqueles que estão lá dentro do clube, aqueles que participaram em algum momento desta bagunça toda, aqueles que lá estão para tentar solucionar. O fato é que o Botafogo precisa muito aproveitar essa parada de Copa do Mundo e, mais do que isso, trabalhar muito, mas muito mesmo, porque, meus amigos, apesar de todas as dificuldades que nós sabemos, se faz necessário reforçar o elenco. Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, mas antes vou pedir aquela moral de sempre, deixe o like nesse vídeo, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito aqui no Cantinho Botafoguense, para a gente continuar crescendo. Combinados? Posso contar com vocês? Então, beleza. Bom, vamos lá. Eu sinto muito, mas eu venho aqui trazer uma notícia que muitos não vão concordar, mas eu sinceramente não vejo outra hipótese se o Botafogo não quiser passar por dificuldades no segundo semestre, tá? E quando eu me refiro às dificuldades, eu me refiro, obviamente, a não correr risco algum de chegar até dezembro brigando para não entrar no Z4. Estou nem falando em Sul-Americana, nossa melhor campanha, estamos aí nas oitavas de final, estou nem falando disso por enquanto. E por que eu trago esse assunto para debate, meus camaradas? Depois que nós vimos agora no sábado contra o Bahia, né, mais uma derrota, mais algumas demonstrações cristalinas de limitações e carências dentro do nosso elenco, eu vi muita gente debatendo o seguinte, e eu respeito, tá? Botafogo precisa de pelo menos mais 3 peças para brigar pelo título da Sul-Americana e brigar por posições honrosas no Brasileirão. Citaram, inclusive, né, goleiro, primeiro volante e um lateral... Não, goleiro, primeiro volante e um zagueiro. Perdão. Eu estava refletindo aqui, revi alguns momentos do jogo contra o Bahia, lembrei de determinados momentos das últimas partidas, né, contra o Caracas, São Paulo, Atlético e tudo mais. E eu sinto muito, mas eu discordo. Discordo de que mais 3 peças seriam suficientes, ou são suficientes, para o Botafogo brigar por posições na tabela do Brasileirão lá em cima e ser campeão da Sul-Americana. É claro que na competição internacional, agora é mata-mata. E nós fizemos a melhor campanha. Fato. Podemos ser campeões? Evidentemente que sim. Só que, para ter a tarefa facilitada, e principalmente no Brasileirão, não estou nem me referindo a buscar uma posição na tabela lá em cima, pelo contrário, estou me referindo a terminar de maneira digna e sem grandes riscos. Eu discordo de quem diz que o Botafogo precisa apenas de 3 reforços. Eu vou além. Eu sei que será difícil, provavelmente nós não teremos reforços, provavelmente também, se vier, será alguma contratação, que é diferente de reforço. Contratação é mais um nome que vai chegar para brigar pelo espaço. Reforço não. Reforço eu tenho por mim que é aquele cara que você sabe que chega e que vai já ocupar o espaço. Acontece que o Botafogo, no ano passado para cá, não conseguiu, ou pouco conseguiu reforçar e ainda não tinha o problema que tem hoje. Logo, meus amigos, eu não creio realmente em reforço. Fato é que goleiro, estou de pleno acordo, claro, eu acho que não existe uma alma viva sequer botafoguense que divirja da necessidade, da carência, urge o Botafogo arrumar um novo goleiro. Se não conseguir trazer ninguém, que efetive, dê todo o suporte possível agora ao equatoriano lá, ao Lor. Quarta zaga, apesar do Justino ter se mostrado, cara, um moleque de muito talento, muito futuro, sempre que necessário honrou, eu ainda acho que é jogar muita responsa no colo desse moleque. Acho que ele vai ser útil muito, demais mesmo. Primeiro reserva, mas precisamos de um quarto zagueiro para chegar e assumir a titularidade, igual fez, por exemplo, o Ferrarese. Precisamos, com todo respeito ao Huguinho, a boa partida dele contra o Bahia, mas precisamos de um primeiro volante.
Primeiro volante de mais responsa. O Huguinho ainda vai crescer na tabela, vai ser útil também como opção, mas não dá para contar com ele como primeiro volante titular absoluto, independente do golaço, independente de algumas boas partidas, e eu não vou desconsiderar o fato dele ter sido jogado aos leões de última hora, do nada. Então concordo, o primeiro volante também é necessário. Mas, meus amigos, não dá. Definitivamente não dá para a gente também terminar o ano contando com peças nas pontas como Vidalba, Júnior Santos, Matheus Martins, que ainda existe até a chance dele sair, o nobre Natan Fernandes, que ninguém lembra, de vez em quando você colocar ali o Santiago mais pela esquerda, não dá. Cauã Toledo é mais uma peça que pode ajudar a composição de elenco, mas não dá para pensar nessas opções como titulares na ponta. Se não dá para trazer dois, que traga um, seja para o lado esquerdo ou para o direito, mas um ponta que nos dê tranquilidade. Não precisa, obviamente, ser um Luiz Henrique, até porque isso é sonhar demais. Mas um cara que descubram, um cara com a importância tática, técnica, que seja efetivo no ataque e ajude até mesmo na recomposição, como foi o Vitor Sá. Não estou sugerindo o nome do Vitor Sá, estou dando um exemplo. Com essas peças de ponteiros, o Botafogo também vai ter muita dor de cabeça. E eu vou completo também com centroavante. Centroavante, senhores, a gente precisa de um outro centroavante. Mesmo que, em eventual disputa, o Cabral se justifique, né, continue de titular, jogando aqui. Acho até que, inclusive, o Arthur Cabral não tem feito partidas tão horríveis como logo que ele chegou. Só que, caso o Cabral permaneça como titular, o Botafogo ainda precisa de um reserva imediato. Não dá para a gente contar com Cris Ramos, nem mesmo com o Kadir para essa atribuição. Não sei se você concorda. Eu ainda preferiria que chegasse um camisa 9 para assumir o posto de titular absoluto e o Cabral ficasse como uma opção. Mas se não houver essa possibilidade, que chegue um reserva imediato que nos traga mais tranquilidade. Ou seja, resumo da obra, 5. Para mim, 5 titulares para o Botafogo terminar o Brasileirão sem sustos e aí sim ganhar muito mais peso para disputar o título efetivamente da Sul-Americana. Porque essas peças, essas 5 peças que hoje estão no time titular e aí eventualmente seriam reservas imediatos, com eles como reservas, opções, dá para levar até dezembro. Repito também que eu sei, claro, já falei, que será difícil demais. O Botafogo hoje não tem um puto, está completamente perdido, não tem hoje um diretor de futebol, por exemplo, não tem condições, a gente não definiu sequer o futuro investidor. Eu sei que será muito complicado, mas os caras que estão lá precisam dar um jeito. Compete a eles. São profissionais remunerados para pensar nessas situações, mesmo com todas as dificuldades. A nós, torcedores, cabe a tarefa de elogiar, criticar, acreditar, sonhar, vaiar, apoiar, mas essa tomada de decisão parte deles. E não podem fechar os olhos, porque já perderam tempo demais, por exemplo, brincando no gol. Perderam tempo demais sabendo que o Barbosa sairia e não pensaram numa reposição de imediato. O Gregory, quando saiu, eles liberaram o Danilo Barbosa e desde então o Botafogo não tem um primeiro volante confiável, plenamente confiável. Encheram o elenco de ponteiros, todos eles fracos. Acreditaram no Cabral como opção única para o comando de ataque. Na minha opinião, se isso não é erro, eu não sei o que é. Aliás, quero saber, para você, essa montagem do elenco e essas necessidades, faz sentido? Não faz sentido? Você concorda? Você discorda? Você acrescenta alguma outra observação? Comenta aí. Enquanto você comenta, bora para a dica musical de hoje. E a dica musical de hoje vem diretamente de Los Angeles, Califórnia, para os fãs de punk rock, maravilhosa banda Oscar. Tá aqui, ó, no descritivo deste vídeo, o link para esse álbum, que não é o que eu mais gosto deles, mas é um álbum bom pra caramba, chamado Treatment 5, Tratamento 5. Curiosamente, justamente a quantidade
de reforços que eu acho necessário para o Botafogo no time titular. Repito, se você gosta de punk rock melódico, bom demais, Oscar, bandaça, cara. Infelizmente, né, não está mais nativa, mas fica o registro. Tem uma sequência, uma discografia maravilhosa. Eu espero que você escute, eu espero que você goste e eu espero que você volte aqui para comentar também se valeu a pena. Combinado? No mais, quero saber aí, quantos reforços de verdade o Botafogo precisa para o segundo semestre para brigar pelo título da Sul-Americana, se isso acontecer, e não passar sustos no Brasileirão. A gente se vê no próximo vídeo. Saudações alvinegras!